Acabou o ano de 2024. Ano particularmente difícil, não é, meus irmãos? Esse final de ano, particularmente, tem se mostrado tão tumultuado. Foi um ano onde nós tivemos aí 5 guerras em curso, espalhadas pelo mundo, muitas vidas perdidas, ceifadas no meio dessas guerras. Um aumento também substancial do fluxo de refugiados circulando pelo mundo. Muitos desastres, muitas mortes. Tivemos 2 acidentes aéreos muito próximos um do outro nessa mesma semana. Enfim, foi um ano particularmente terrível, né? Um ano onde o Brasil está mergulhado numa crise política, numa crise econômica, numa crise institucional, e ao mesmo tempo nós temos aí os próprios conflitos internos, o aumento da violência, o aumento da criminalidade, escândalos envolvendo a igreja. Eu particularmente observei que nesse ano de 2024 o número de escândalos envolvendo igrejas bateu recorde se comparado a anos anteriores. E diante de todo esse cenário caótico, esse cenário de crises, esse cenário de guerras, de problemas, de violências, de conflitos, eu me coloquei aqui hoje para trazer essa palavra, essa mensagem. Não pensei em trazer nenhuma exposição, nenhum estudo bíblico, pelo menos não nesse momento. Eu queria mesmo trazer uma mensagem, uma palavra franca, um diálogo, um devocional para nós nesse fim de ano e nesse começo de ano, né? E particularmente eu observo que tem muitas pessoas comemorando. Acredito que enquanto essa mensagem está sendo gravada, você consegue ouvir os fogos aqui nas proximidades do nosso condomínio aqui. E ao mesmo tempo que nós temos muitas pessoas comemorando, nós também temos muitas pessoas que não estão comemorando, que não têm o que comemorar, né? Eu ouvi isso de muitos pastores que eu acompanho pelas redes sociais, pastores que disseram que não têm o que comemorar. E eu confesso a vocês que eu também compartilho dessa mesma visão, dessa mesma dor carregada por esses pastores, por esses ministros, e realmente eu acho que nós não temos o que comemorar. Eu observo muitos pastores fazendo festa, celebrando, declarando, né, palavras positivas para 2025, porque agora eles têm esse costume, eles decretam coisas que vão acontecer, né? É o ano da colheita, é o ano da abundância, é o ano da prosperidade, como se tivesse nas mãos do homem decidir o que vai acontecer, decidir o futuro. E eu não entendo por que de tanta comemoração, eu não entendo por que de tanta empolgação. Nós realmente não temos o que comemorar. Foi um ano muito doloroso, pelo menos para mim. Eu sepultei entes queridos e sei que hoje estão com o Senhor, estão na glória. Mas se a gente for pensar pela perspectiva da igreja, irmãos, né? Recentemente, agora nós temos aí um escândalo envolvendo um pastor que cometeu adultério com uma irmã da igreja e ele foi desmascarado pela esposa no púlpito. Coisa terrível, né, meus irmãos? Que tristeza, que covil, que pocilga, né? Famílias brigando, disputando o poder, porque fizeram da igreja o seu próprio clã pessoal, e aí estão aí disputando, guerreando em torno de uma marca, e percebam que não há a menor preocupação com os interesses de Deus nessa guerra, porque simplesmente há um interesse comercial. Quem controlar a marca controla todas as relações comerciais bilionárias que faturam em torno desse nome, dessa marca. E aí essa família que transformou a igreja num clã pessoal estão guerreando, brigando na justiça,
toda dividida. Meu Deus, que coisa terrível, que coisa terrível. Né? Quantos pastores a gente vê aí nas redes sociais, no YouTube, falando bobagens, pregando heresias, ensinando mentiras, e o país nesse caos todo. O que nós temos para comemorar? Eu não consigo achar um motivo para celebrar. Até porque eu penso, meus irmãos, que a crise que o nosso país está envolvida, a crise política, a crise econômica, a crise moral e ética, é uma crise que reflete o fato de que a igreja brasileira ela não tem sido eficaz em cumprir o seu papel. A igreja brasileira não tem sido sal e luz. Não tem sido, infelizmente, eu digo isso com dor, coluna e baluarte da verdade. E isso reflete essa sociedade podre que nós temos. De pessoas intolerantes, pessoas que não dialogam mais, pessoas que partem para agressão, para o conflito, pessoas amantes de si mesmas. Então toda essa crise ética, moral, política, econômica é reflexo da igreja ruim que nós temos aqui no Brasil, se é que nós podemos chamar de igreja, com poucas e honrosas exceções. A igreja que está preocupada com barulho, com movimento, com festas, que abandonou a sã doutrina, que não prega a teologia, que não expõe a palavra, e que, portanto, não influencia a sociedade. Olha aí as referências que nós temos aí na mídia, de líderes, de pastores. Homens que são lobos em pele de ovelha, que só querem a carne, que querem o dinheiro, que têm interesses em enriquecer às custas da palavra e não estão comprometidos com a salvação e com a pureza do evangelho. E que, portanto, transformam a igreja nos seus impérios pessoais. Olha a referência de líderes que nós temos aí na mídia, que nós temos nas plataformas digitais. Homens muito diferentes daquela igreja lá de Atos, da igreja apostólica, da igreja que tinha tudo em comum, da igreja que era fundamentada nos pilares como exposição da palavra, sacramento, disciplina eclesiástica. Não temos do que comemorar. Pastores coaching, que em vez de expor o evangelho, irmãos, e pregar o inferno, a salvação, estão ensinando o povo a enriquecer, a juntar ouro e prata. E não tem nem como tomar essas pessoas por inocentes, porque elas também são interesseiras, elas seguem esses líderes porque elas também têm interesse nesses projetos que são pregados. O que nós temos para comemorar? Uma igreja que não faz diferença na sociedade. E a resposta é uma sociedade ruim, uma política ruim, uma educação ruim. E aí, meus irmãos, diante de todo esse quadro, o que esperar de 2025? Eu queria muito gravar esse vídeo aqui hoje para dizer para você que 2025 vai ser um ano bom, que 2025 vai ser um ano tranquilo, que 2025 vai ser um ano de paz, que 2025 as portas vão se abrir, que em 2025 você vai realizar projetos e sonhos que estavam engavetados. Mas eu não sou leviano, irmãos, a ponto de vir aqui falar coisas que saltam no meu coração e que agradam nas minhas vistas. O que vai ser do ano de 2025? A resposta é, eu não sei, eu não tenho uma resposta para te dar. Se a gente for seguir as expectativas dos economistas, das autoridades, teremos um ano muito difícil pela frente. E o que fazer? O que esperar? Aonde está a nossa esperança? Eu gostaria de ler para vocês um trecho da palavra do Senhor, que está em 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração, e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva,
ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Até aqui. Meus irmãos, fazendo uma rápida exposição, o livro de 2 Crônicas, segundo a tradição judaica, foi escrito por Esdras, muito embora não há nenhuma referência bíblica ou nenhum indício histórico que comprove isso. O fato é, esse livro ele foi escrito durante o retorno do exílio da Babilônia, onde aquele povo que estava retornando a Israel agora teria que reaprender a lei, teria que reaprender os elementos culticos, teria que reaprender a ser o povo de Deus. E aí então esse livro é escrito e a história de Israel ela é resgatada com o objetivo de trazer respostas a 3 perguntas. A primeira pergunta é as garantias de que Israel realmente era o povo de Deus e que a aliança que foi estabelecida desde Abraão ainda estava de pé. O segundo ponto é como que ficaria agora a situação da nação restaurada após exílio. Situações como o trono de Israel, a linhagem de Davi, o templo, o sacerdócio. E o terceiro ponto é quais as lições que aquele povo poderia tirar nesse pós-exílio. A desobediência, o afastamento da lei de Deus, o castigo, a punição, a restauração. Há um limiar aqui entre a lei e a graça. Quais são as lições que poderiam ser extraídas? Essa é a intenção desse relato. E, portanto, o livro de 2 Crônicas é dividido em 3 sessões. A primeira sessão é o reinado de Salomão. A segunda sessão é o reino dividido. E a terceira sessão é a monarquia agora reunificada. Esse trecho que nós lemos integra o reinado de Salomão, a monarquia de Israel unificada durante o reinado de Salomão. Onde são estabelecidas aqui algumas conquistas de Salomão, dentre elas a a construção do templo. Salomão constrói o templo, edifica o templo, consagra o templo ao Senhor. E aí o Senhor se manifesta a ele. E aí nós podemos ler aqui que nessa manifestação o Senhor vai dizer a Salomão: se eu cerrar os céus, versículo 13, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar pestes entre o meu povo. Aqui nós vemos uma situação clara de juízo. Aqui Deus está dizendo a Salomão que na eventual desobediência do povo de Israel, a consequência seria o juízo. E essa consequência se manifesta através dos muitos exílios, dos muitos cativeiros que Israel experimentou. Como, por exemplo, o cativeiro da Babilônia. Então esse povo que estava retornando, esses remanescentes, conheciam bem a linguagem do juízo de Deus. A linguagem de um Deus justo, santo e que cumpre a sua palavra. Mas ao mesmo tempo que vem um prenúncio de juízo, o Senhor continua dizendo a Salomão: mas se o meu povo, o povo de Israel, se nós lermos o capítulo anterior, nós vamos observar que aqui é tratado sobre a aliança de Deus com o seu povo, com o povo de Israel. E aqui Deus se manifesta falando sobre o seu povo, o povo eleito, o povo exclusivo, de propriedade do Senhor, comprado e adquirido. Se esse povo, que chama-se pelo meu nome, e aí ele vai estabelecer aqui 3 critérios: se humilhar e orar, me buscar e converter-se dos seus maus caminhos. Vamos colocar 4 critérios. Então, numa situação de ira do Senhor, numa situação de juízo, com o exílio que acabou de ser concluído, se esse povo se humilhar, orar, buscar o Senhor e se converter dos seus maus caminhos, eles seriam restaurados. Uma linguagem que é resgatada da história de Israel e que faria todo sentido para aquele povo que estava chegando do exílio. Oração, clamor, humilhação, conversão, arrependimento. Vamos analisar aqui um pouquinho o que o Senhor está desenhando, o cenário que o Senhor está desenhando para Salomão. Se esse povo se humilhar, humilhação é reconhecimento da dependência do Senhor. É reconhecimento do nosso estado de miserabilidade, do nosso estado de incapacidade, do nosso estado de miséria, de desgraça espiritual, ocasionado pelo pecado e pela desobediência.
Se humilhar implica em reconhecer a soberania de Deus, a dependência de Deus, em confessar, em simplesmente nos lançar, nos render à graça do Senhor. Se humilhar, orar. A oração implica diretamente nesse ato relacional com Deus. Isso é um dever de todo cristão. Todo cristão tem que orar. Todo cristão tem que buscar a Deus. Buscar a Deus está ali quase em conjunto com a ideia de oração. Implica num relacionamento íntimo e profundo. E se converter dos seus maus caminhos. Arrependimento. Ô irmãos, eu vejo as igrejas nomeando e decretando tantas coisas sobre 2025. Dizendo que 2025 vai ser o ano da colheita, que 2025 vai ser o ano da prosperidade, que 2025 vai ser o ano da cura, que 2025 vai ser o ano da bênção. Mas eu não vejo ninguém dizer que 2025 vai ser o ano do arrependimento. O Senhor estabelece 4 critérios: humilhação, oração, busca e conversão, arrependimento. Para que a partir de então, o Senhor transforme a situação daquela nação e haja cura, e haja restauração. Nós sabemos, através da carta de Paulo aos Efésios, que Israel não é mais o povo exclusivo e separado de Deus, de judeus e gentios. Hoje Deus tem um único povo, que somos nós, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, a igreja invisível, universal, católica, composta, integrada por crentes espalhados nos 4 cantos do planeta. A igreja, conhecida também como a noiva de Cristo. E a igreja que está em um mundo conturbado, em um mundo caótico, em um mundo transtornado. E qual é o nosso papel como cristão diante desse mundo caído? É orar, irmãos, é nos arrepender, é buscar a Deus, nos converter do nosso mau caminho, nos humilhar diante de Deus, para que haja cura e restauração da nossa nação. Como diria um pastor muito conhecido, eu não acredito que tem jeito para o Brasil. Eu acredito que tem salvação para o Brasil. Mas para isso nós precisamos de uma igreja ativa, de uma igreja viva, de uma igreja que pare de olhar para festas, para movimentos. A gente vê hoje se falar tanto em inovação, a igreja tem que ser inovada, a igreja tem que buscar inovação, o culto tem que inovar. Quando na verdade é o contrário, nós não precisamos inovar, nós precisamos voltar às origens, voltar às raízes. É isso que está faltando hoje para a igreja. A igreja tem que parar de olhar para si mesma, para suas vaidades, e se arrepender dos seus maus caminhos, e se arrepender por estar distante da vontade de Deus, e se arrepender por pregar um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. E a partir de então, fazer o seu trabalho, que é ser a coluna e o baluarte da verdade. Quando isso acontecer, meus irmãos, a sociedade vai ser influenciada pelos homens e pelas mulheres de Deus. O evangelho vai crescer, a igreja vai se expandir, e aí nós veremos a diferença na política, veremos a diferença na economia, veremos a diferença na sociedade. Precisamos urgente, como igreja, despertar desse marasmo e olhar para dentro de nós e nos arrependermos e clamarmos a Deus para que Ele sare a nossa casa, a nossa nação, a nossa sociedade. Voltando à pergunta inicial, eu não sei o que vai ser do ano de 2025, mas eu sei o que nós precisamos fazer. Nos humilhar, orar, buscar a Deus e nos converter dos nossos maus caminhos. Essa é a mensagem que eu tinha para deixar para vocês.